Inclusive alguns palmeirenses falaram, pô, me lembrou do 7-1. Mas com todo respeito ao Goiás, acho que foi a Alemanha, foi campeã do mundo, né? Até para campeã, com todo respeito do time do Esquerdinha, do Eric, né? E o time do Palmeiras, que era o João Pedro, o João Alberto, Thiago Gonçalves, que era o cara do Brusque. Eu, sei lá, não conheço os caras do Palmeiras, aliás, não reconheço mais o Palmeiras. Mas chega de falar de Palmeiras, vamos falar de futebol, né? Que ultimamente é diferente. Aí vocês falam, pô, tem que defender o Palmeiras. Claro que eu tenho que defender o Palmeiras, né? Até porque está sendo indefensável. Uma das funções da imprensa é tentar fazer alguma coisa. Mas aí vocês falam, pô, você assume o time? Pô, é claro que eu assumo o time. Estou há 24 anos como jornalista esportivo, porque há 48 anos eu sou palmeirense. Até um dos meus 14 livros, 7 são do Palmeiras. E um deles é O Dia em que me tornei palmeirense. Aliás, é o meu primeiro livro que eu falo sobre Palmeiras, que é o meu primeiro livro de ficção, porque não tem o dia em que eu me tornei palmeirense. O dia em que me tornei palmeirense foi o dia da concepção, que eu sinceramente não quero saber detalhes como foi. Acho que foi em Santos e nas férias de janeiro, porque eu nasci em setembro e tal, eu realmente prefiro não saber. Mas filho de uma família inteira de italianos. Minha avó chamava Itália Roma. E o lado alemão, que é o lado betting do meu pai, Joelmir, é inteiro palmeirense, inteiro palestrino, ou palmeirista, como dizia minha avó. Então não tinha como não ser palmeirense. E por ser palmeirense, e é um amor incondicional, e quando eu estou falando aqui no caso do palmeirense, eu estou falando no caso do corintiano, do São Paulino, do flamenguista, torcedor do Juventus, é um amor incondicional. Porque assim, eu me lembro como gente amando, claro, meus pais, antes de ser gente amando os meus filhos, né? E me lembro amando o Palmeiras, né? Você pode trocar de partido, pode trocar de sexo, pode trocar de cabelo, pode trocar de peso, pode trocar de tudo, de carro, estou precisando trocar de carro, até por isso que vai fazer um pouquinho, mas você não pode jamais trocar de time. E ser jornalista esportivo, menos ainda. Ah, mas o time fez uma sacanagem, eu deixei de torcer porque eu comecei a conhecer os meandros do futebol. Se for assim, gente, a gente não vai torcer por ninguém, a gente não vai votar em ninguém, a gente não vai colocar o dinheiro em nenhum banco, a gente não acredita nem na gente mesmo, né? Como diria o grande Groucho Marx, eu não aceitaria de sócio, eu não entraria num clube que me aceitasse de sócio. E realmente, num mundo que a gente não pode se levar muito a sério, senão é algo risível, né? Ainda mais no meio do futebol, você não pode ficar exigindo, cobrando muitas coisas que não tem como. Então, você como jornalista tem que continuar um apaixonado. Gente, não é a melhor coisa do mundo. Eu trabalho já há muito tempo em rádio, TV, jornal, internet, faço filme agora, escrevo livro, sou comentarista do PES, sou curador do Museu da CBF, sou curador do Museu do Pelé, um dos curadores. Se Deus quiser, se tudo der certo, vou ser curador do Museu Novo do Palmeiras no Allianz Parque, e mais um monte de trabalho aí que eu já esqueci, porque eu sou um apaixonado. É bastante trabalho? É. Mas, gente, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar de futebol, é um prazer falar de jornalismo. Quer dizer, falar de futebol nem sempre é um prazer, né? Mas você não pode esquecer esse prazer que te levou ao futebol e do futebol ao jornalismo. Eu só sou jornalista esportivo porque eu sou palmeirense. E por ser palmeirense e pelo futebol ensinar a ganhar, a perder e, sobretudo, a empatar, que a gente consegue viver melhor e a gente consegue fazer um jornalismo melhor. Quando você é apaixonado, não só fazer jornalismo, quando você faz assuntão, quando você faz uma esquadrilha de alumínio, quando você faz uma música num pagode universitário, qualquer coisa, é a sua paixão que está sendo feita, é o que você gosta de fazer e não cansa. Na minha vida eu já trabalhei em outras áreas, ou mesmo no jornalismo esportivo, que eu não fui tão feliz. Mas por quê? Porque eu trabalhava menos? Poderia ser. Não, porque eu não trabalhava com o que eu gostava. Agora os caras me pagam para ver uma final de Copa do Mundo no estádio. Os caras me pagam para isso, né? Para eu falar um monte de groselha, um monte de bobagem, os caras não me pagam. Não sei até quando, né? Ainda bem que, inclusive, não cobram da gente o vaticínio, né? A previsão, né? Você fala que vai acontecer uma coisa, vai lá o Palmeiras, o Vitorino olha, vê um cara de camisa verde e toca a bola. Aliás, eu acho que esse foi o problema. Agora sabe de verde. O Palmeiras achava o cara amiguinho, né? Aí, enfim. Então, assim, você é um apaixonado pelo que faz. E quer coisa melhor? E quando você é um verdadeiro apaixonado, que torce pelo time, não quer distorcer o pescoço do outro, não quer torcer o pescoço do outro, você entende que para o Palmeiras ser campeão, o São Paulo precisa ser vice-campeão, o Corinthians terceiro colocado, o Santos, o Juventus, enfim. Alguém precisa perder para você ganhar, né? Então você precisa do seu rival, você precisa do seu adversário. É ele que te dá o seu tamanho.
Por isso, inclusive, levanta o 6-0, tirem sarro de mim. O que eu não aguento é olhar com aquela cara do que eu venho com a camisa do Palmeiras, como graças a Deus meus 2 filhos andaram essa semana com a camisa do Palmeiras. O cara vê a camisa do Palmeiras e fala: pode, deve tirar sarro. Tirem sarro, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais olhar de compaixão. Pode tirar sarro. Eu prefiro ver o Vitorino com a camisa 10 do Palmeiras. Não, eu quero que vocês tirem sarro. Tirem sarro de mim, dos amigos palmeirenses. Não tem coisa mais sem graça do que não ganhar de ninguém. Ou de ter dó do adversário. Tirem sarro. Não pele, não sangue, mas tirem sarro. E por ter essa noção de torcedor, por ser um cara que sempre gostou de zoar, e eventualmente não gosta de ser zoado, mas de aguentar a provocação, é que eu acho que consigo fazer um trabalho razoavelmente decente, o mais imparcial, isento e objetivo possível, porque quando eu escrevo do Corinthians, eu tento escrever como se eu fosse um corintiano. Quando eu escrevo do São Paulo, a mesma coisa, do Flamengo e Cruzeiro, outras coisas. Por isso eu fico muito feliz quando, por exemplo, o texto do Corinthians, do centenário do Corinthians, o texto do Corinthians quando ele voltou para a primeira divisão em 2008, o texto do Corinthians quando ganhou a Libertadores, quando ganhou o Bimundial, são textos que têm mais reprodução em internet do que muitos dos meus textos do Palmeiras. O texto que eu fiz ano passado para os 110 anos do Grêmio, tem uma moção de conselheiros que querem colocar o texto, que é um texto longo, na íntegra, na nova arena do Grêmio. Então, e por que são textos de sucesso? Porque são textos em que eu escrevi como se eu fosse um gremista, e inclusive no próprio texto assumindo que eu não sou. No caso do Corinthians, eu não preciso nem dizer que eu não sou corintiano. E também falou: por que você assumiu o seu time? Porque eu sou filho de um cara que até hoje é um dos mais célebres palmeirenses. O meu pai, João Mirvete, tinha uma frase no vestiário do Palmeiras. Agora, na festa do centenário, 3 pessoas foram homenageadas, que já se passaram. Um é o Luigi Cervo, que foi quem deu o nome do Palestra Itália na primeira reunião em 1914. Outro é o Berdan Catani, o maior craque bandeira da história do Palestra do Palmeiras. E meu pai, em nome de toda a torcida, de milhões de palmeirenses vivos e mortos, né? Então, assim, é um cara que dava sempre bandeira de ser palmeirense. Eu falei, todos os meus amigos sabem, quem me conhece sabe que eu sou palmeirense. E eu falei, desde o primeiro dia, da primeira semana como jornalista esportivo, eu me assumi como palmeirense. Porque em 1990 eu comecei na Folha da Tarde, eu era repórter de política e escrevia até mesmo de música, e eu estava só fazendo uma Copa de 90 na Itália, fazendo o outro lado, o lado do meu torcedor, o outro lado, como é que eram as transmissões de rádio e de televisão, e aí eu já me assumi como palmeirense, né? E aí acabou dando certo a coluna, acabei ficando depois da Copa de 90 e fui, então eu sempre assumi meu lado palmeirense. Às vezes mais, às vezes menos, e às vezes até por assumir o lado palmeirense eu sou muito mais cobrado pela torcida do Palmeiras do que pelas outras. Que o pessoal quer que eu seja um porta-berro da arquibancada, um porta-saco da diretoria, e eu não posso ser isso. Eu não posso distorcer pelo Palmeiras. Como cidadão, eu tenho o direito de ser palmeirense. Como jornalista esportivo, eu tenho o direito de não distorcer pelo Palmeiras. Posso eventualmente falar que sou, as pessoas de modo geral sabem que eu sou, e mesmo assim me detonam. No caso do clássico do domingo, eu acho que dá para discutir o segundo lance de pênalti, eu marcaria o pênalti, mas entendo que o Álvaro Pereira rela na bola. Aí eu coloquei isso, disse que é discutível, e o pessoal me detonando, dizendo que eu era anti-corintiano. Mas eu falei, gente, na boa, pensem vocês, num clássico Corinthians e São Paulo, eu como Palmeiras vou torcer por quem? Cair no estádio não, porque eu tenho muitos amigos lá, mas no fundo é mais ou menos isso. Então assim, não tem essa, mas vai ter sempre essa. E para quem abraça a causa do jornalismo esportivo, essa maravilhosa bênção que existe, e é um texto maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade sobre isso, que bem-aventurados os que tentam ser jornalistas esportivos, ele coloca muito isso tem no meu primeiro livro, que é um livro de frases, mas dá para achar na internet várias frases, se eu não me engano é o futebol, o texto básico do Carlos Drummond de Andrade. Uma das coisas que ele coloca é justamente isso, essa paixão que você precisa tourear, né? E começa em casa. A minha mãe, que é presidente da TIC, a torcida insuportável do Palmeiras, ela deixou de ler até aprender o primeiro mais do Palmeiras, porque ela falou assim, o jornalistinha metido é imparcial, é isento e objetivo. E às vezes eu tenho que falar mal do Palmeiras. E eu cobro mais do Palmeiras, o que é natural e é humano, porque é o meu time mesmo. É a mesma coisa, se tem o teu filho enfiando o dedo aqui na tomada, você dá um tapa na orelha dele. Se é o filho do outro, você até vê se vai queimar. Agora o teu filho, você pá. Você quer, cobra mais. É natural, é humano. E tem um outro lado, para tentar ser o mais imparcial, isento e objetivo, se tem um lance discutível,
na área. Eu, por exemplo, o Henrique entra dentro da área, quando a bola não bate na canela dele, e vem o zagueiro adversário, pega uma peixeira e arranca a cabeça do Henrique. Eu vou falar que é um lance discutível. Porque eu não sei se de repente é pênalti pelo meu coração, pelo meu cotovelo ou pelo meu fígado. Ou pelos meus 7,5 graus de miopia. Agora, se eu, do outro time, eu vou falar que é da dúvida que é pênalti contra o Palmeiras. Porque eu, de repente eu estou nessa dúvida pela minha paixão. E ao tentar ser o mais imparcial possível, eu acabo sendo parcial contra o Palmeiras. Então, por isso que eu tenho mais problemas com a torcida do Palmeiras. Mas isso é uma questão que passa, que você se acostuma nesses 24 anos de paixão. E para não falar muito, e vou continuar falando muito, acho que é mais legal a gente abrir já para perguntas, porque a gente pode falar dentro de tantas coisas que a gente quiser, desde que a gente não fale de futebol aqui e nem de Palmeiras, sempre lembrando que são dois assuntos diferentes dos últimos tempos. Tá.